Fala galera, uma boa tarde para todos. Bruno Moura vindo aqui no canal Espaço da Bola para falar mais um pouquinho sobre futebol nordestino. Nordeste em Foco começando, vamos falar aí da Série A do Campeonato Brasileiro, que está nas suas últimas rodadas, se aproximando do seu final, né? E algumas definições já vêm acontecendo. Vamos falar isso aí ao longo do vídeo. Desde já, agradeço vocês que estão participando aqui no canal. Peço para deixarem o joinha nesse vídeo aqui, se inscrever aqui, né, no nosso canal, acompanhar também nossas redes sociais lá no nosso Instagram. Aliás, eu estou fazendo um torneio de enquetes com os torcedores, para que participando, para ver quem vai levar a melhor na torcida do canal Espaço da Bola lá na Copa do Nordeste. Já terminei a primeira fase desse torneio. Hoje vou iniciar a segunda fase lá para você votar no Stories. Então acompanha lá a gente nas redes sociais, sempre tem muita interação com você, torcedor. E também ative as notificações aqui para você ser avisado sempre que a gente tiver novo conteúdo, novo vídeo aqui no canal, para você não perder nada do nosso conteúdo, tá? Manda também nosso canal para os seus amigos, para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo, conhecerem nossos vídeos e mais pessoas interagirem aqui com a gente, para a gente dar uma forcinha maior aí para os times do Nordeste, tá? Pessoal, vamos falar dos jogos aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Começou na sexta-feira, né? O Nordeste em Foco sempre na segunda e na sexta, então eu falo de sexta a domingo, né, comento dos jogos e faço uma prévia dos jogos de segunda até quinta-feira, tá? Só para explicar quem está chegando aqui pela primeira vez. Então, na sexta-feira a gente teve Botafogo e Sport. O Sport venceu por 1-0, rebaixou o Botafogo e respirou um pouco mais aliviado na tabela de classificação. Já já a gente passa pela tabela para eu mostrar como é que está a situação do Sport, mas foi uma vitória importantíssima, né? Porque o Sport tem uma sequência pesada nessas últimas rodadas. Só que essa vitória agora contra o Botafogo teve tons dramáticos. Não porque o Botafogo apresentou um futebol que encurralou a equipe do Sport, mas no segundo tempo o Sport se recuou demais e deixou o Botafogo jogar. O time do Botafogo é ruim, velho. E não conseguiu fazer gol mesmo com o Sport chamando a equipe do Botafogo para cima o tempo inteiro. E se fosse um time com um pouco mais de qualidade, poderia ter empatado esse jogo. Então o Sport correu muito risco aí, não por qualidade do adversário, mas por demérito próprio também. Correu riscos demais a equipe do Sport, né? Venceu a partida, venceu, mas não convenceu tanto assim, ao contrário, assustou um pouco o torcedor. No sábado a gente teve um empate do Bahia contra o Goiás, 3-3, né? Um jogo que foi definido lá no final, né? O Bahia levou um gol no começo, virou o jogo, levou o empate, fez o terceiro perto do final e lá nos acréscimos o Fernandão empatou esse jogo aí para a equipe do Goiás, que vem pontuando, né? Vem se aproximando um pouco das equipes que estão fora da zona e se tivesse algumas rodadas a mais eu até diria que o Goiás iria brigar para não cair. Eu acho que não tem condições ainda, né? Mas se vence esse jogo agora do Bahia, o Goiás tava na briga assim, briga direta, né? Se o Bahia vence também, escapa, desgarra bastante, mas o Bahia acabou cedendo o empate lá no finalzinho, tava com um jogador a menos também, que foi muito complicado, né, na partida, mas infelizmente o Bahia não conseguiu segurar essa vitória. E a partir de hoje, né, ontem não teve jogo de Nordestino, teve o Mundial lá que o Palmeiras foi eliminado, continua sem Mundial, e os jogos dessa semana, né, só vai ter Nordestino em campo na quarta-feira. O Internacional joga contra o Sport, o Fortaleza joga com o Vasco, duelo direto, e o São Paulo contra a equipe do Ceará. O São Paulo que está num momento de reformulação extrema, o Ceará pode se aproveitar um pouco dessa situação do São Paulo, que está muito mal, né? O São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, são 6 jogos sem vencer, 2 empates, 4 derrotas, então é complicada a situação aí da equipe do São Paulo. O Ceará pode se aproveitar para voltar a colar lá nos times do G8. Como é que está a classificação? O Ceará em 13º com 45 pontos, né? Veio de 2 derrotas aí e se afastou um pouco lá do G8. Quem está em 8º colocado é o Corinthians, que tem 48 pontos. Aí tem Bragantino 48, Santos 47, Atlético Paranaense 46 e Atlético Goianiense 46. E o Ceará vem lá por trás, né, com 48. Se vencer esse jogo, pode colar de novo lá no G8, né? Abaixo do Ceará tem o Sport, e aí olha o tamanho da vitória do Sport, né?
estaria, se não vence esse jogo, estava com 35 dentro da zona, mas venceu e saiu, né? E ainda tem um jogo a menos que o Bahia, tá com 34 jogos do Sport, tem 4 partidas para fazer, tem 38 pontos. O Fortaleza também tem 38. E tem um jogo também, tem 34 jogos também igual à equipe do Sport. E o Bahia jogou no final de semana, empurrou o Vasco para a zona do rebaixamento, só que ficou com um jogo a mais, tem 37. E o Vasco com 37 também, só que tem um jogo a menos. E aí olha o Goiás, onde tá? 33 pontos. Só que o Goiás só tem 3 jogos para fazer. E tem que tirar 4 pontos de vantagem da equipe do Bahia, né? Então é muito difícil que o Goiás consiga. Matematicamente não está rebaixado ainda, mas o Goiás realmente eu acho muito difícil que venha brigar por alguma coisa nessa reta final. Aí lá embaixo, né, o Botafogo já rebaixado com 24 pontos. Que situação do Botafogo, né? E o Coritiba com 4 jogos para fazer, conseguindo 4 vitórias, chega a 40 pontos. Por isso não está matematicamente rebaixado ainda, né? Só que é realmente muito difícil que consiga chegar nesses 40 pontos. Tem 28, precisa de 12 pontos ainda, torcer demais para Bahia, ou Vasco, Fortaleza, Goiás também tropeçarem, né? E matematicamente não caiu, mas é praticamente impossível, né, que consiga se salvar. Como eu acho também muito complicada a situação do Goiás, mas ainda está na briga aí. Vamos falar um pouquinho dessa sequência final aí. Vamos dar uma olhada. O Ceará, nos seus próximos jogos, tem o São Paulo, que eu falei na quarta-feira, pode vencer. Joga com o Fluminense também, que aí é até um duelo direto, né, pela 8ª, 7ª posição. Na verdade, vamos olhar aqui o Fluminense onde é que tá. O Fluminense está em 5º, vixe. Já disparou o Fluminense, né, nem direto mais. 56 pontos, não alcança mais nem o Ceará. Então, perdão, é porque o Fluminense estava lá em 8º, 7º, né, mas conseguiu uma boa sequência. E aí tá na briga por Libertadores o Fluminense. Vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo complicado. Ó, o Fluminense nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Então tá muito bem o time do Fluminense. Voltando aqui para a sequência do Ceará. Tem o São Paulo, tem o Fluminense, depois pega o Coritiba, provavelmente já rebaixado, e o Botafogo já rebaixado também. Então, dependendo da pontuação que o Ceará consiga fazer agora com o São Paulo e o Fluminense, chega nas 2 últimas rodadas, podendo fazer esses 6 pontos e colar lá no G8. Ainda sonha então com uma boa sequência a equipe do Ceará. O Sport, pelo que eu vi, tem uma sequência bem complicada. Olha só, Internacional, Bragantino, que vem numa ótima sequência, Atlético Mineiro, que está brigando pelo título, e o Atlético Paranaense. É capaz do Atlético Mineiro não estar mais em briga pelo o título lá para as últimas rodadas, né? Está com 60 pontos, então muita coisa vai acontecer ainda para ter essa definição. Só que um adversário muito complicado, que mesmo que não esteja brigando pelo título, vai estar brigando por Libertadores, né? Então vai ser um adversário muito difícil. A sequência do Sport é bem complicada. Sequência do Fortaleza. Vasco, duelo direto aí contra o rebaixamento. Palmeiras, que está de olho na Copa do Brasil, né? E também acabou sendo eliminado aí do Mundial, né? Vai estar com foco total na Copa do Brasil. Duelo direto também contra a equipe do Bahia, isso vai dizer muito também aí na penúltima rodada. E joga com o Fluminense lá na última rodada, né? É uma sequência chata, mas não é tão difícil assim a do Fortaleza, certo? O Bahia só tem 3 jogos, pega Atlético Mineiro, o Fortaleza, naquele confronto direto que eu falei, e o Santos. O Santos brigando para chegar no G8, então, lá na reta final, né? E o Vasco, só para a gente ter uma ideia também, fazer uma comparação. O Vasco joga com o Fortaleza nessa próxima rodada, e isso vai definir também muita coisa aí do que vai ser a sequência dessa briga por rebaixamento, né? Para o Fortaleza, para o Vasco, tudo. Aí depois pega o Internacional, o Corinthians e o Goiás. Não é a mais difícil, né? A sequência mais difícil, na minha opinião, para mim é a do Sport, que pega o Internacional, o Bragantino, o Atlético, e 2 Atléticos, né? O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Essa é a sequência mais difícil para mim. Só que o Sport é o time que tem um ponto a mais, né, do que os times da zona do rebaixamento. O Sport é uma equipe que tem um jogo a mais para fazer do que a equipe do Bahia. Então, depois dessa próxima rodada, a gente pode até fazer uma projeção melhor na sexta-feira, no próximo programa aqui no canal. A gente pode fazer até uma projeção melhor para essa reta final aí de competição. Mas a sequência mais difícil, eu acho que para mim, é a do Sport, tá?
Gente, agradeço aqui mais uma vez a presença de vocês. 10 minutinhos de vídeo aqui, o programa é rápido mesmo, mas a gente comenta bastante sobre o futebol nordestino. E eu agradeço mais uma vez a presença aqui de vocês. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? Assistiu o vídeo todinho aqui para não se inscrever, foi? Se inscreve aqui, galera. Ativa as notificações, acompanha aqui nossas redes sociais, tem o link na descrição para você acompanhar todas, beleza? Grande abraço aí, gente, para vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Abraço, até mais.